Boa noite, eu sou Andréa Pedroso. Eu sou Ninha Oliveira. E nós somos o Pod das Leste. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Nós estamos aqui com a Cris, a nossa convidada de hoje. E aí, Cris? Prazer estar aqui, é uma honra, estava bem ansiosa para esse bate-papo aí. E aí, tudo bem? Fez boa viagem? Fiz boa viagem. Gente, a Cris veio de longe, hein? Veio. Olha o pod. Pegou o avião e veio de Criciúma, Santa Catarina, é isso? Criciumense. Isso mesmo. E aí, Cris, você tá bem? Tô bem. Fez uma boa viagem? Fiz. Passei mais tempo aqui para chegar até aqui do que de Criciúma para chegar em São Paulo. Mas... meu amor, seja bem-vindo a São Paulo. O trânsito de São Paulo. Caos. O avião ajuda um pouco nessas horas, né? Verdade. E aí, minha linda, me conta aí. Conta quem é a Cris. O que a Cris faz? Por que a Cris está aqui hoje? A gente quer saber, quer te conhecer. Então vamos lá, eu sou Cristiane dos Anjos, tenho 32 anos, sou mãe, esposa há um mês. Esposa há um mês, empresária, né? Empresária da área da beleza e lash designer. Eu trabalho na área da beleza desde os 13 anos, ou seja, desde criança. Desde sempre. Desde sempre, me considero há muitos anos. E aos 17 anos eu fiz o meu primeiro curso de extensão de cílios. Só que imagina, naquela época era tudo muito precário, né? Sim. E as coisas evoluíram muito. Bastante. Então aí... Graças a Deus, né? Muito. Até algo muito... E ainda conversei ontem com uma cliente minha, até atendi essa cliente e disse, eu vou lá e vou contar a nossa história. Que antigamente, imagina, os adesivos não eram filtrados em nada, né? Meu primeira extensão de cílios, eu cheguei a desmaiar na poltrona. Nossa. Eu desmaiei. Jura? Por causa do cheiro. Então, assim... bem antigamente, né? Então, o mundo dos cílios existe há muito tempo. Só agora que também foi esse boom que aconteceu, que é tão falado, né? As pessoas têm investido. Hoje é difícil quem não sabe o que é, quem não conhece e nunca ouviu falar, né? E o mais interessante, na verdade, como os profissionais da área da saúde, químicos, médicos, têm realmente investido pesado para que a gente pudesse, então, continuar na nossa profissão e com respaldo, né? Um respaldo de responsabilidade. Exatamente. Isso é muito importante, porque quando a gente percebe que existem estudos para trazer uma melhoria, para trazer benefício, a gente consegue perceber que vai ter caminho ainda a seguir, né? Que a gente ainda tem futuro pela frente, porque quando para-se totalmente os estudos, a procura que e ninguém quer fazer, não quer saber de nada, e não quer saber de nada e não quer saber de efeito colateral, isso acaba prejudicando muito a imagem do nosso trabalho, né? Verdade. Então eu vejo a nossa profissão como algo futuro também. E para isso que nós, da área mesmo dessa área da lash designer, a gente precisa então compactar a situação de realmente investir, sempre estar em curso, sempre investir a fundo para trazer essa evolução para as próximas gerações de lash designer. É verdade. Né? Então, porque quem tá chegando agora tá pegando tudo mamãozinho, né? Mastigado, não, né? Desmaiou, não chegou a desmaiar com pega o cheiro fiozinho no chicote. Eu tô falando isso porque assim, né, até mesmo pela história da Andréa também, que começou também há muito tempo, que não tinha muitos recursos naquele tempo. Eu falo, eu cheguei já de boa. De boa, então... pegando no chicote. Facinho, né? Sabendo o que é uma umidade, o que é uma temperatura, tem higrômetro para poder medir. Exatamente isso. E até os cursos 2 hoje. pinças. Elegância, que evolução, né? Bem isso. Que chique, né? Até esse meu primeiro curso, que foi em Lages na época, e era demonstrativo, então é aquele mundaréu de gente olhando e tu aqui. Então, eu me lembro quando eu cheguei no salão para fazer os cílios, eu vi que era colado na pele 1 a 1, então eu pensei, né? É só chegar, só colar. Só em cima, eu colando na pele, assim, tava de fora a fora. O cliente foi embora, no outro dia ligou, caiu tudo, assim, meu Deus, alguma coisa de errado tá, né? Fui descobrir que eu tinha olhado de forma errada, né? Sim. Porque hoje tu tem Faltou a explicação correta, né? Tem mentoria, né? tem curso que tu fica ali focada, fazendo, aprendendo realmente, imergindo ali em toda a situação do mundo dos cílios, né? Então, antigamente era muito precário. Era um Deus nos acuda. Socorro, Deus. Quem sobreviveu, minha filha, foi guerreira, né? É, bem isso.
Mas e aí? Conta pra gente aí como que tá a sua experiência, como é que tá essas mudanças. Eu sei que você está fazendo um monte de mudança aí. Conta a tua história pra gente. Essa mudança veio depois que eu te conheci no Spolestes, né? Eu sempre me aprimoro muito, sempre faço cursos a nível internacional, sempre. Tanto é que na minha cidade, em Criciúma, eu sou referência em extensão de cílios. E isso tudo pela bagagem, né? De todos os anos sempre me aprimorando, sempre investindo muito, que é investimento alto, né? A possibilidade de construir uma casa com tanto investimento. Não é? Verdade, menina. Investimento nesse mundo, mas isso nos proporciona segurança, né? No que a gente faz. E lá eu te conheci e tu me trouxe realmente o assunto que estava me machucando na época. Eu estava já na minha transformação, que é na parte empresarial. E até na época tu citou a questão de processo, de criar processos. Na época eu tinha criado já uma cartilha de processos para a boutique. E até uma profissional me pediu, como eu ajudei ela, dei mentoria para ela com relação a isso. E eu percebo que muitas lashes designers, manicure, as mulheres da área da beleza, quando elas entram para essa área, nós entramos sem mentalidade nenhuma profissional. Empresarial, na verdade, a gente entra com a mentalidade profissional, a gente é expert no que faz. Sim. Mas a gente aluga uma sala e vou montar. Porque... É que não é só isso, né? Não é só isso. Eu entrei, muita gente diz, Cris, tu tem que montar o teu espaço, tudo que tu faz ali é muito bom. Beleza, vamos montar, né? Eu aluguei uma sala lá, chamei umas colegas, vão lá montar um negócio, fazer o negócio acontecer. Só que não é assim, né? Aí onde a bomba estourou. Na prática, não é só alugar uma sala e trabalhar, trabalhar, por isso que os negócios, eles fecham em menos de 2 anos. Sim. Né? Porque se tu não tem uma visão, se tu não estuda sobre finanças, financeiro, né? Processo, contratação, liderança... Gestão do negócio, né? Acaba, tu chega aqui com todo o pique, mas quando vê, tu te esgota e querendo desistir e fechar. E onde aconteceu isso comigo. Aconteceu. Eu já tinha uma cartela de cliente consolidada de muitos anos. Meus clientes são de 7, 8 anos. Mas mesmo tendo essa clientela consolidada, eu disse assim, eu vou falir. Veio a pandemia e me mostrou isso. Na verdade, a pandemia ela não causou isso. Ela me mostrou isso. Ela pontuou, né? Isso, olha. Se tu não olhar isso aí, tu não vai pra frente nunca. Tu vai ficar aí carregando... Mas como que você começou na área da beleza? Como manicure, trabalhando no salão de beleza próximo à minha casa. Trabalhei lá, fazia unha, sobrancelha, cabelo, salão da Jurema muito famoso. Que legal! Ela foi minha professora na época. Trabalhei 10 anos com ela. Depois eu fui trabalhar numa estética também, na Cristine Costa. Trabalhei 5 anos com ela. Depois dali, eu decidi empreender no mundo só dos cílios. Montar a boutique dos cílios. Mas você ficou 15 anos trabalhando... Fazendo várias coisas. Várias coisas. Daí, cílios mesmo fazem 8 anos que eu só tô imergida nos cílios. Só cílios, isso. E 5 anos. Vai fazer 5 anos, dia 6 de fevereiro, que eu tô com a boutique aberta. Que eu venci aí. Que eu venci a batalha. E tô aí na luta ainda, né? E apenas 32 anos, 32 anos, 32 anos. Já nasceu trabalhando. Eu tinha uma tia que ela tinha um salão de beleza. Então, eu já comecei de nova lá. Ia lá pro salão, amava mexer nas escovas, limpar a escova. Toda essa parte da área da beleza. Eu sempre falo que para você empreender tem que nascer, velho. Tem que nascer. Não adianta. Às vezes a pessoa tem vontade, quer, mas chega que você falou. Chega ali na hora do vamos ver... Não vai. Tem que ter garra. Tem que ter muita garra. Tem que ter um DNAzinho aqui no sangue, porque... Verdade. Senão não vai. Vai acontecer, né? Fazer dar certo. E a pandemia me mostrou exatamente isso, essa garra que eu precisava. Senão, não vou permitir que isso aconteça. E foi onde que eu despertei, assim, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso começar a focar. E eu fui avisada, só porque eu notei que eu montei o meu espaço mais por uma dependência emocional, de querer pessoas... por perto, que eu amava, acha que tudo é festa, né? Montar um negócio com as amigas, tudo é festa. Olha, isso é muito legal, gente. Olha que importância é isso que ela está falando. Porque muitas pessoas podem se identificar com isso. Sim, e acontece muito, não? Vou chamar a amiga, vou chamar a irmã, vou chamar a pessoa que está precisando, vamos lá. Só porque para gerir tudo isso, tu não sabe te posicionar como uma líder, tu não sabe administrar pessoas. Porque o mais difícil, além de administrar uma empresa, é administrar pessoas. Acho que o mais difícil. Muito mais. É administrar pessoas. Eu fui vendo que eu estava perdendo o controle por ainda ser mais pessoas que eu amava, tinha um vínculo maior, eu tava, estou perdendo o controle de tudo. E acabava vendo que eu estava perdendo o controle financeiro também. E a pandemia veio e me deu um tapa na cara, acorda pra vida. Quando veio a pandemia, fechou tudo, eu não tinha nenhum aluguel para pagar do mês seguinte do meu espaço. Porque eu não sabia nem precificar, cobrar o valor correto de comissão das colaboradoras. Então, esse até é um problema que eu já conversei com outras donas de salão de beleza e elas têm pena.
Porque elas acham que é injusto lucrar, que é injusto tu cobrar um valor de comissão alto. Então, esse foi um dos minhas dores. Crença, né? E eu vejo que é muito das crenças dessas outras profissionais, com medo de estar tirando, estar roubando, ou aquelas crenças que o patrão quer sugar, quer ganhar em cima. Então, isso é o que a gente escuta, que a hora que eu fui montar meu espaço, não, todo mundo vai ganhar igual eu. Igual, todo mundo vai ganhar igual. Foi o que aconteceu. E, poxa, daí, Um monte de sócia. Não, Só dos lucros, da despesa não, né? Aposto. É verdade. Foi bem isso que aconteceu. E a isso. pandemia veio e eu fiquei com toda aquela despesa e eu disse, agora... Cadê as sócias? E agora o que eu faço? Que eu também tenho um filho. Na época eu era mãe solteira, mãe sozinha, na verdade. Tinha me separado, divorciado. Mãe solo. Mãe solo. E eu digo, e agora que eu tenho comida para dar meu filho, eu tenho toda essa despesa e mais um espaço para manter. O que eu vou fazer? Vamos lá, tu é guerreira, né? Tu vai dar conta, tá no sangue. Virar, Eu peguei a minha malinha e fui atender minhas clientes a domicílio. Tava tudo fechado, fui atender a domicílio. Todas elas abriram porta. Eu nunca me esqueço, teve uma que ela mandou mensagem assim, Cris, tá pandemia, eu sei que tu precisa, eu vou te adiantar todo o dinheiro. A Carol amada, eu amo ela. Que linda. Eu vou te adiantar o dinheiro. Cheguei a me arrepiar, só de me emocionei. Eu assim, vou te adiantar o dinheiro se tu precisar. Eu disse, Carol, eu te agradeço muito, mas assim... Eu vou precisar sim. Mais ou menos, não, eu preciso, não. Mas eu não vou pedir, mas eu sei que eu posso contar contigo. Eu vou te atender na tua casa, tá tudo certo. Deixa aí, se eu precisar, eu sei com quem eu posso chamar. Então, ali eu fui resgatando toda a força, fui atender a domicílio, voltei, fui abrindo, fui restabelecendo as coisas. E depois comecei, então, a imergir, estudar sobre gestão, sobre finanças. Até que um dia eu sentei de frente com uma contadora e ela falou para mim, Cris, como está acontecendo? Teu negócio está funcionando? Ela veio assim para mim. Quer dizer que todas as tuas colaboradoras são sócias majoritárias e tu é empregada delas. Eu disse, ai... E agora? Foi uma facada no meu coração. Obrigada por me avisar. Foi uma facada. E eu tinha sido avisada lá no começo, só porque eu disse, ai, não, mas se eu cobrar essa comissão aí, elas vão sair tudo. Exato. Não posso. E ele me avisa que foi o Jonathan, ele estuda administração, né? Hoje é formado, na verdade. Ele, Cris, mas não funciona assim. Ou é co-work, ou é contratação salão parceiro, ou é SLT. E eu digo, ai, mas não, vamos deixar assim, tá bom. Só porque antes eu tinha, garra, né? Mas eu paguei um preço muito alto por isso. Sim. Quando a gente faz uma faculdade, a gente gasta tempo, a gente gasta dinheiro. Sim. E eu gastei um tempo Saúde, emocional. o tempo com meu filho. Meu casamento na época já não estava bem e só terminou, na verdade era uma fuga, né? Então isso foi um preço muito alto que eu paguei. E eu comecei a olhar para a minha vida e para o que eu queria construir, para o meu futuro. O que eu quero? Eu vou querer ficar trabalhando assim o resto da minha vida? Qual é o meu motivo de eu ter montado o meu espaço? Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo tudo isso? Então, até eu estava namorando com o João, que é hoje meu marido, e assim, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero dar atenção, quero ter um casamento consolidado, né? Aquela força. Eu quero isso, porque eu joguei muito isso para trás, por misturar, por não ter uma consciência, problemas emocionais. E eu digo, não, quero virar adulta. Chega de virar criança inconsequente, impossível, que faz tudo por coração. A gente tem que ter razão um pouco, porque senão a gente vai atropelando todas as coisas. E eu disse, chega, deu. Vamos começar a agir como adulto. Vamos parar de fazer o melhor e vamos começar a fazer o que tem que ser feito? Né? Então, eu disse assim, eu vou parar. Não, esse negócio de, porque eu dou o meu melhor. Não é para te dar o teu melhor. Tu não precisa te desgastar em dar o teu melhor. Faz só o que tem que ser feito. Já fazendo o que tem que ser feito, já é trabalhoso. Daí, tu dando o teu melhor, é uma sobrecarga desnecessária. E eu vi que eu estava com essa sobrecarga desnecessária, eu disse, chega. Daí, onde eu sentei, com todas as minhas colaboradoras, já estava com uma equipe formada, e falei, a partir de agora, eu já sabia, eu até tinha dito para o João, para eles, eu disse assim, vai sair todo mundo. Vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora, o que eu vou fazer? Aquele desespero. Chorei, tá? Chorei, não chorei dentro do meu espaço, foi raras vezes que eu chorava muito em casa. E a contadora me disse assim, tu não construiu? Tu reconstrói. E tá tudo certo. Eu respirei fundo, eu disse, tá bom, vamos lá. E a coragem para falar, porque eram pessoas que eu amava, que tinha vínculo emocional. Chegar tete a tete e dizer assim, não, daqui para frente vai funcionar assim, 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 assim. E eu sabia, eu tinha lá no fundo que ninguém ia ficar. E não ficou mesmo? Não ficou. Ninguém. Parabéns para vocês.
entendo, porque eu já estive do outro lado. Entendeu? Eu na verdade, do outro lado. já começou, você começou da maneira errada, né? Na verdade, então, ninguém teve culpa. A única culpada fui foi eu. você, porque quando você eu trabalhava, não- olha só como as histórias se repetem e a vida te dá um tapa na cara. Porque quando eu trabalhava nessa estética anterior, eu era comissionada. E eu achava injusto. Eu dizia, mas isso aqui é pouco, meu Deus do céu. Tanto que eu trabalho, né? Não. Então eu vou montar um lugar e todo mundo vai ganhar igual Igual. gerente. Igual o dono e proprietário. Daí foi um tapa na cara, eu nunca me esqueço. E ele me disse assim, o marido da dona, né? Ele cuidava da administração. Ele disse assim pra mim, tu tá sentada aí desse lado? O dia que tu tiver desse lado aqui, tu vai me entender. E se ele escutar, se ele ver, ele vai dizer assim, eu te avisei. Falei? Bem feito. É mais ou menos Mas isso. é. Porque muitas coisas a gente tem que sentir na pele mesmo. Porque é muito fácil, quando a gente tá do outro lado, a gente aponta pro outro e diz, isso é injusto. Ele deve pensar, tá vendo? Tá provando do próprio veneno. Do próprio agora. veneno, perfeito. Mas é verdade. São estratégias de sobrevivência do negócio. Sim. Porque, tudo bem, todo mundo quer ser legal com todo Sim. mundo. Pô, se você puder, tem condição de pagar comissões altas, tal, Sim. você naturalmente tem que estar com um faturamento equivalente. Mas nunca sócias majoritárias. Porque eu sempre falo, a tua empresa tem que ser milionária, você tem que ser pobre. Exatamente. Entre aspas, né? Sim. Tua empresa sempre tem que ter mais dinheiro que você. Sim. Se isso é o contrário, tá acontecendo, tem alguma coisa errada aí, né? E eu comecei a perceber do peso, sabe? Eu não saía mais no final. Eu contava, eu digo assim, meu Deus. Daí se uma faltava, eu pegava. A hora que todo mundo pegava férias, não, outro episódio foi quando eu peguei Covid, que daí eu fiquei 30 dias em casa. Porque 15 dias foi de janeiro, todo mundo pegou férias, todo mundo pega, né? Mas as contas não pegam, não. Né? E depois peguei mais 15 dias Covid, eu de 30 dias. E a conta veio pra quem? Eu disse, não, vamos parar com essa palhaçada. Cansei, o meu motivo não é pra isso. Eu tenho que acabar com essa minha dependência emocional, vou cortar e vou fazer o negócio acontecer. Da porta para dentro é negócio. Vai funcionar assim, assim, assim. E isso tudo deu uma reviravolta. E eu sempre digo, né? Tudo que tu planta, tu colhe. Mas também tudo que, de certa forma, foi criado... eu não me sinto injustiçada em nenhum momento, mas, assim... Eu sei que eu perdi muito dinheiro, né? Eu perdi dinheiro. Claro que né? sim. Negócio é dinheiro. Não Claro, adianta botar... Ai, não, porque tu não tem que botar coração no negócio. Não, se tu põe coração... Não, aí tu vai falir. Tu vai falir, ladeira abaixo. Foi o que aconteceu comigo. Eu fali, mas eu mantive a porta aberta. Só que ninguém sabia que eu falei. Agora eu tô contando. A boutique do Simples, ela faliu. Só porque ela continua de pé, com as portas abertas. Fali, mas não caí. Levanta. É mais ou menos isso. E eu comecei a perceber que eu precisava fazer um outro movimento na minha vida, que foi onde eu comecei a estudar, criar processos, estudar, aplicar. E até que, qual é a minha missão da vida? O que eu quero para a minha vida? Eu quero viver. Eu perdi muito tempo fazendo as coisas erradas e eu paguei um preço alto. Então, eu quero fazer as coisas certas porque eu quero viver uma vida de abundância. Quero colher. Eu quero colher frutos, não quero só ficar ali plantando e os outros colhendo. Isso não é justo. Energeticamente, isso não vai acontecer. Não vai ser saúde para mim. Sim. E eu acho injusto, porque eu mereço. Com certeza. Porque eu sei o quanto eu batalho, eu sei o quanto eu faço. Então, eu sou merecedora disso. E, às vezes, muitas vezes, a gente acha que a gente não é nem merecedora. Aquela coisa assim, mas é injusto. Não, eu ganhar dinheiro. Quem que poderia estar ganhando igual a mim, fazendo a mesma coisa que eu tô talvez tirando, né? A gente sempre acha que está sendo injusta. Crenças que te limitam, te bloqueiam, te jogam pro chão, te dá pisoteada ainda por cima, né? E eu comecei a ver que eu precisava tomar outros passos. E foi o que aconteceu. O start na empresária, veio depois de Foz, né? De Foz do Iguaçu, que a gente se conheceu. E eu disse, não, eu preciso movimentar mais, entrar nesse mercado, movimentar mais mulheres, porque se tu pergunta para qualquer pessoa estranha, né? Como que é a vida de uma dona de salão de beleza? Nossa, trabalha até se matar e até morrer, né? Trabalha muito. E cadê a família, assim, sabe? Aconteceu isso comigo. Eu disse, não vou, experiência própria, eu não vou mais permitir que isso acabe com a minha vida, porque não é sobre o trabalho, tu tem que ter um equilíbrio, né? São vários pilares da vida. Sim, entre Deus, tu não pode só focar em Deus, porque senão vai faltar. Então, é o equilíbrio da tua vida, né? A tua família, a tua empresa, o dinheiro, a espiritualidade. O lazer. Sabe, o teu merecimento. Muitas mulheres, e muitas vezes eu mesma, né? Não me permitia usufruir, nem postar, tá num lugar, porque, meu Deus, a cliente... Meu Deus, eu não mereço, sabe? Aquele medo que
Gente, tu é uma mulher igual, tu precisa viver também. Tu não é uma escrava, tu não pode ser uma escrava do teu trabalho. Né? Tu tem que usufruir das coisas, tem que ser leve, não pode ser pesado. Eu vejo muito, Cris, principalmente quando a gente sai ou vai fazer alguma coisa, um passeio, às vezes é um domingo. Sim. Que aí você Merecido, vê né? comentáriozinhos assim, ó lá. Tá lá, tem dinheiro. Mano, você trabalha às vezes 40 dias sem um dia de folga. Desnecessários. Né? Porque é isso. Sim. Quando você está trabalhando para você, você trabalha muito mais. Oh. Muito mais. As pessoas não têm ideia. Verdade. E baseado nisso, foi o tema que eu escolhi para a Expo Lashes, porque as pessoas elas focam só no fazer, né? Isso. Operacional, né? Só Também. operacional, e aí esquece que todo por trás é que vai sustentar o operacional depois de um tempo. Foi o que aconteceu comigo. Eu achava que só bastava eu tendo uma boa manicure, uma boa design de sobrancelha. Nós somos todos expert aqui. A gente vai sobreviver. Não vai. Não vai, não sobrevive. E, inclusive o emocional, né? Não Porque sobrevive. você também pode estudar pra caramba Sim. sobre gestão, sobre pessoas, mas se você não souber trabalhar, E foi uma coisa que seu autoconhecimento, conhecer as pessoas também. Dá ruim. Dá ruim. Dá ruim. E eu também não tinha, porque, imagina, misturava o coração. A gente não sabe. Na verdade, a vida é uma faculdade, né? E a gente vai aprendendo. Eu comecei a perceber que eu não tinha um posicionamento de líder, eu não conseguia resolver os problemas da forma que tinha que ser. Deveria, que né? deveria. Eu errei muito, na verdade. Eu sou a responsável de ter montado. Então, assim, se as coisas saíram do lugar, não existe culpado, senão a menos que eu mesma, né? Então, eu comecei a perceber, poxa, vamos ajeitar tudo. E o lado emocional, até eu acho pelo fato de a gente trabalhar na área da beleza, a gente já tem um feeling de ser a psicóloga, né? Já terapeuta. Então, os clientes dizem assim, sabe que eu vim mais não é mais por causa dos cílios, né? Porque a gente tem disso. E isso me trouxe uma outra coisa que despertou muito forte em mim, que é a parte do desenvolvimento, né? Então, eu estudei bastante a parte de desenvolvimento, até do Corpo Explica, não sei se vocês conhecem, que é um estudo muito profundo que vem trazendo as formas do desenvolvimento das pessoas desde os 0 aos 6 anos e tudo mais. Então, isso me ajudou a lidar muito com as clientes, começou a me fazer ter percepção de como as pessoas funcionam, de como tu consegue lidar com elas, respeitar também como elas são. Né? Às vezes você não pode cobrar algo de alguém que ela não foi feita para te oferecer aquilo ali. Então tu vai cobrar uma coisa que não vai te Tá além do que ela pode dar, né? Exato. E às vezes a gente fica ali cobrando, exigindo de pessoas que não vai atingir aquilo. Não porque elas são incapazes, é porque esse é o limite dela e tá tudo certo. E metade do ano estou aí para fazer uma outra formação dentro do desenvolvimento pessoal. Então, uma coisa vai puxando outra, né? E eu acredito que é um pouquinho de tudo que vai te trazendo essa excelência em conseguir montar uma empresa na área da beleza, que, na verdade, é esse o meu intuito maior, e deixar um legado para as mulheres que trabalham na área da beleza, que elas podem, sim, né, ter uma família, dar atenção para ela, ter um negócio bem sustentado, né, equilibrado, todo mundo ganhando o que tem que ganhar e ela também ganhando pelo mérito dela de liderar, de cuidar de tudo aquilo. Porque isso é merecimento, lógico, né? Com Merecimento lucrativo, merecimento de lazer, o merecimento de ela ter tempo com a família. Isso é muito importante, porque o que vale? O que é mais importante na vida da gente, né? E eu disse, chega de jogar a minha saúde. Eu tenho um movimento que é o tomar água empresária. Eu falo, toma água empresária. Porque por muito tempo eu ficava às vezes das 6 da manhã às 8 da noite, o dia inteiro, e eu só fui uma vez no banheiro a hora que eu acordei. Eu não tinha tomado um gole de água. Um gole de água. Qual é o corpo que vai resistir a isso? Não, vai ter uma hora que vai entrar em falência, né? Nossa. Uma hora entra em falência. E eu pensei, cadê o meu filho? E o meu filho? E a vida que eu... Tô toda arrepiada, só de falar. E a vida que eu quero construir? E o meu próximo filho que eu quero ter? Né? A troco de que isso tudo? Então, a gente tem que começar a cuidar da saúde da gente, do nosso físico, do nosso emocional, que é a base de tudo. Porque se a gente deixar isso para trás, a gente não vai mais existir, né? Não, e eu acho também, como a Andrea falou, do emocional, né? Meu, se você não tiver com o emocional bom, Não. Nada tudo vai. dá ruim. Tudo dá ruim. Não foi à toa que deu ruim esses meus 2 anos a 3 anos de boutique, porque eu não estava com o meu emocional estabilizado. Tava uma bagunça emocional, ia tava bagunça a minha vida pessoal e vai estar uma bagunça o meu negócio, consequentemente. Reflexo, né? Tudo É um reflexo. espelho. Ô, Cris, e aí, o que aconteceu com essas pessoas que trabalhavam lá, quando você realmente se posicionou da maneira correta? Foi tão drástica assim essa mudança? Foi. Foi bem drástica, então. Na verdade, é porque quando eu comecei o meu negócio, eu cobrava assim, ó. Tinha um aluguel, tinha todo o despesa. Tu pagar R$100, tá bom? Até engoliu seco.
paga R$100, tá bom. 10% também tá bom. E tá tudo certo. Só que eu comecei o primeiro ano, eu fui, né? Só que, tive que batalhar. Pode deixar que eu trabalho, hein? Deixa que eu trabalho pra vocês. Deixa que eu trabalho, Deixa querido. que eu trabalho. Só porque quem escuta falar que é colaboradora vai dizer assim, nossa, parece que a gente tá roubando. Não, mas essa era a minha visão, que tinha que ser assim. Eu disse, não, Você acreditava nisso? Isso. Às vezes você queria oferecer mais, eu digo, não, é assim que tem que ser. Porque a minha mentalidade era a minha mentalidade do momento. Não adianta qualquer pessoa vir em crise, mas não funciona assim. Eu dizer, não, mas eu vou fazer assim. Não, mas aqui funciona. Não, eu quero fazer diferente e vai dar certo. Não vai. Tu não faz o que tu tem que fazer, não vai dar certo. Entendeu? E daí, segundo ano, vai ter que aumentar um pouquinho. Ai, é demais, eu vou sair, ficar um valor muito absurdo. Aumentei para 480, que era 100, 480. Já era progresso, porque eu comecei a perceber que eu não tava dando faltando. conta. Que eu não tava... Na verdade, eu tirava do meu pessoal para botar para a boutique, eu tirava da boutique para dar para as colaboradoras. Nossa. Era uma bola de neve. Nenhum. Era uma bola de neve que uma hora ia estourar. E eu comecei a perceber, quando eu comecei a bater o meu desespero emocional e meu físico doeu, eu disse, nem doente eu posso ficar, ferrou. Isso é um ponto-chave, né? Eu não posso ficar doente. Não pode ficar doente. Não tem direito nem de ter dor de cabeça. Muitas vezes, atendendo a cliente, pedia licença e ia pro banheiro vomitar. Enxaqueca forte ali, sabe? Então eu digo, gente, não tá certo, não é justo. Eu comecei a ver onde estava o meu merecimento. Poxa, mas eu mereço. Eu mereço não trabalhar um dia, eu mereço ter lucro. Porque uma coisa que a gente acredita, quem tem colaborador, a gente acha que não pode ter lucro, porque senão vai estar tirando, vai estar roubando das pessoas que estão... E não é isso. Isso é a tua compensação de todo o trabalho que é por trás de manter um negócio. Porque ainda eu falei para as colaboradoras, se vocês estivessem no meu lugar, eu duvido que vocês fariam isso. Vocês não fariam, vocês não tirariam de vocês. Tanto é que agora tinha se invertido, é como se eu estivesse tirando delas e resgatando de volta para o espaço. Em sã consciência, ninguém ficaria, muito menos eu. Eu também não ficaria na boutique. Se tu me pagasse 70% e agora tu querer me pagar 40%. Eu não ficaria, entendeu? Então tá mais que certo elas terem saído. E não ia fazer mais sentido. Todo o meu progresso, a minha visão de liderança, não ia fazer mais sentido para elas. Mas foi maravilhoso, tá? Foi uma experiência que foi a minha faculdade. Então eu sou muito grata a isso. Eu não tenho rancor, nem eu tenho carinho, porque uma delas é minha irmã, outra é uma amiga minha. Não, eu ia falar, mas você tem carinho por elas, mas elas têm por você. Tem. Mas permaneceu. Eu consegui... Não, porque tem gente que não separa, né? O profissional do pessoal. Eu consegui separar. Eu tenho um carinho imenso por todas elas. Todas elas. Sabe, agora se elas têm, eu não sei. Mas eu sei que elas têm, porque elas me amam. Não tem como não me amar. Elas me amam. Nesse sentido, porque às vezes a gente tem, mas a outra não tem, né? Sim, então, mas o que eu botei na minha frente, eu baixei uma cortina e eu disse, é profissional. Da porta pra fora, eu vou ser a Cris. A irmã, a amiga. E se vocês quiserem continuar, eu tô aqui. Tá tudo certo? E continua. Tá tudo certo. Eu vou estar aqui sempre de braços abertos, porque eu sou a Cris. Eu sou a mulher que serve, eu gosto muito de ajudar. É muito de mim o servir, é muito de mim esse querer fazer mais do que o necessário, sabe? Cuidado, então foi uma faculdade, né? Eu disse assim, Cris, muita faculdade até pessoal. Cris, para. Tu não precisa disso para ser amada. Normalmente sempre vem relacionado com ser amado, ser aceito e ser querido. A aprovação. Né? É o que todo mundo quer, ser aprovado, todo mundo quer ser. E às vezes tu paga um preço alto. Muito. E tu vê que tu pode ser tu mesma. Tu pode exigir o que precisa ser exigido. Daí sem pagar propina. Né? Exato. Daí né? A escolha da pessoa. Se ela não quiser ficar mais do teu lado, beleza. E a vida segue. Sim. E tudo se encaminha. E eu sou muito grata. Todo esse processo da boutique foi doloroso, foi. Não vou dizer que a Cris não sofreu. Chorei, nossa, se eu chorei, mas... Ó, ainda mais porque tem um vínculo emocional aí, né? Muito, muito, muito. Mas foi a faculdade que eu precisei. E isso tudo se tornou a minha mentoria. Então, olha como foi necessário eu viver isso. Né? E excelente, porque isso é história para contar. Exatamente. Né? Isso é o ensinamento. Eu sou avatar transformada, né? E isso tudo virou uma mentoria para outras mulheres não ter que passar isso. Por isso. Passar pelo mesmo, né? Passar por toda essa situação e não precisar entrar em sofrimento emocional, deixar de viver. Teve um caso que me marcou muito. Final do ano passado foi onde, assim, gente, não vale. Teve uma profissional, uma manicure da região. Eu não sei todas as histórias, todos os detalhes, mas é uma menina nova, tem 30, 31 anos. Ela trabalhou ela postou no Instagram, trabalhando até 10 horas da noite. E depois ela mandou uma mensagem dizendo que estava muito mal, que ela não ia mais atender ninguém.
que era para as clientes procurarem uma outra profissional. E no dia seguinte ela faleceu. Meu Nossa. Deus. Então, eu disse assim, até onde a gente vai? A gente vai até o limite da onde? Da nossa saúde, da carga horária. Além do limite, inclusive. É além né? do limite do da saúde, da carga horária. Lógico que todo mundo tem um contexto, né? Também eu sei que ela é mamãe solo. Mas a gente faz isso. A gente se judeia. E a gente não precisa se judiar. Se a gente souber precificar do modo correto, se a gente empreender de modo correto, a gente não precisa disso. A gente não precisa chegar a esse staff, esse nível. sabe? De dor, de doença. Eu acredito que é além disso. A gente não pode deixar esse legado. É isso que eu quero deixar muito claro. Não é esse legado que eu quero que as próximas gerações olhem. Não quero trabalhar na área da beleza porque, nossa... Não vou ter vida, né? Tudo defadado. Não tem casamento, não tem filho. Ou se tem, não vira o filho crescer. Não tem um bom relacionamento. Não dura um casamento. Ou senão, tudo doente. Estão tudo lá atrofiada. Sabe? Eu quero que as pessoas olhem com seriedade para essa profissão. Que linda essa profissão. A gente eleva a autoestima. A gente cuida uma das outras. Da outra, e a nossa? E a nossa, quem cuida? E a nossa, quem cuida, né? Então, assim, a gente precisa de mais gente. Precisa partir da gente, né? Por isso que nós precisamos desse posicionamento. De cuidar, de zelar da gente. A gente só vai poder oferecer o que a gente tem. Se a gente chegar ao extremo, a gente vai esgotar, não vai mais ter nada a oferecer e não tem mais existência daí. E acabou. Excelente. Isso é verdade. Você falou que uma das que trabalhava, uma é irmã, as outras eram amigas? Uma é irmã, outra é amiga, outra é uma pessoa também que eu conheci. E sua irmã, ela continua na área da beleza? Ela faz o quê? Unha? Ela fazia unha, ela faz hoje biomedicina, né? E hoje ela tá focada. Eu até disse pra ela, tudo há um porquê, né? Minha irmã é uma pessoa de coração muito grande. E ela tá fazendo biomedicina, assim, se aparecesse uma oportunidade pra ela não ia conseguir dizer não. Porque ela tava no espaço que era da irmã, ela não ia conseguir, não vou conseguir dizer não pra minha irmã. Entende? Então, assim, eu acredito que tudo se encaminhou do modo que teria que ser encaminhado. Sim. Eu acredito muito nisso, eu não fico mais me questionando o porquê, porque não, é pra quê? É pra te mostrar algo, é pra te ensinar algo, é pra te lapidar pra algo também. Então, às vezes a gente fica ali naquele vitimismo e chorando. Eu disse, não, eu não vou ser vítima. Ou eu aceito, as duas únicas opções, eu aceito e eu ajo. Fato. Reclamar é clamar novamente Pelo problema. Pelo problema e não vai resolver. Daí tu vira aquela pessoa chata. Tanto é que uma coisa que eu não suporto é a gente reclamando do meu lado. E tem gente que não me suporta por isso. Mas se me der um problema, eu vou resolver. Eu vou te dar uma solução para te resolver. Porque a vida é tão bonita. Até uma característica, até uma cliente falou para isso de mim assim. Cris, eu gosto de vir tanto aqui porque quando eu chego, tu abre a porta, tu tá sempre sorrindo. E isso incomoda as pessoas. Tem pessoas que se incomodam com isso, porque elas têm pessoas que sabem do teu problema, que sabem da tua luta. E por que você tá sorrindo, tá né? rindo por quê? Tá rindo por quê? Tem gente que não suporta tá isso. cheia de problema lá e tá falsa, rindo. tá Eu sorrindo. era chorando, né? Mas isso é o vitimismo, né? Que a pessoa põe na vida dela. Porque as pessoas não merecem a tua tristeza, os teus problemas. Elas não têm culpa disso, né? E eu tento o máximo, tem mesmo dias difíceis, abrir a porta, que seja o porteiro, carteiro, qualquer pessoa entrar e dar sempre um sorriso, oferecer uma água, que é praxe meu, que é uma aguinha. Então, assim, até algo muito meu. Quer uma aguinha? As clientes chegam, quer uma aguinha? Então, é muito meu isso, sabe? O servir, o sorrir. E eu deixo isso como um legado meu. Quem não suporta vai se afastando e tá tudo certo. Sempre tem a limpeza do terreno, né? Quem não tá ali para ficar, sai, começa a limpar e fica quem tá no propósito, quem acredita, quem quer participar com você com na leveza, futura né? colheita. E com leveza, Com que eu acho que é leveza. o mais importante, porque a vida, a gente já tem as dificuldades, né? Naturais, né? Tudo com muita dificuldade, igual eu falo para as empresárias. Ter uma mentalidade de empresária dá trabalho. Não ter uma mentalidade de Dá mais ainda. dá trabalho também. A diferença é o resultado. Qual o resultado que vocês querem? Qual trabalho você quer, né? E o resultado final, qual deles? A gente sabe qual é o resultado de um e de outro, é fato. Pode falar, amiga. E como que você fez pra reestruturar tudo novamente, começar do zero, da maneira correta? Eu tive que trabalhar muito. Eu tive que aumentar. Então. Essa ideia. Não, porque eu fiquei pensando, falei assim, a bicha teve um trabalho da gota serena aí nesse tempo. E depois? Me identifiquei porque isso aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Então, eu já lembrei logo de você na hora. Falei assim, Só se repete, né? A gente tem ciclos que a gente só repete na vida até aprender. Até aprender. Não, agora eu aprendi, agora eu vou fazer diferente. E aí você percebe que tudo depende das suas escolhas. Exato.
Não é de ninguém. E é como tu escolhe. O estado que tu tá também influencia muito Exato. como tu escolhe as pessoas, né? E então eu comecei todo um processo de organização. Não, para contratar eu vou fazer um recrutamento. Só vai entrar no lugar que realmente tiver seriedade. Pode mandar currículo. Manda currículo. Tá vendo? Você é Por quê? parente da Andréia, minha filha? Ah, eu acho que a gente tá aqui nas energias, não é por acaso também, né? Eu faço até teste de comportamento, de minha perfil. filha, a gente já como cruza a perna, como não cruza... Não, porque quando você começava a falar, eu vendo a André, lembrando toda a história da André. Olha aí, não é por acaso, né? Não Falei, é. vixe. A gente aprende. Falei, vixe atrás de eita, porque às vezes pra contratar uma pessoa hoje... É quase uma investigação no FBI. Mais ou menos. Pior Já do corre que lá no FBI. Instagram, vê o perfil, como posta Não, foto. Como... e eu tô perguntando por quê. Até mesmo por causa da razão e da Emoção, total. Porque a Andréia parece ser, mas fez isso daqui... Nossa, eu sou desgraça também pra isso, eu sou muito eu coração. falo. Quem vê assim, aquele porte, né, falando... Vê uma mulher desse derrete. tamanho, mas... Derrete. Fala, não, velho, de novo. De Fala, novo, sua trouxa. Eu, não, De novo. meu Mas Deus. sabe que quando acontece de novo? Aconteceu agora no final do ano, aconteceu de novo. E eu disse assim, verdade, tu aprende agora com isso, Cristiane. Porque tu, mas é boazinha. Não, vai ser bem... Isso. Aprendeu agora, trouxa? Agora, Aprendeu? anota aí pra não repetir de novo. E se não anotar, tu vai repetir. E eu comecei a fazer recrutamento no ano final. Que isso tudo foi acontecendo, metade do ano passado eu tava sozinha já. E foi muito bom. Por mais que foi doloroso, eu comecei a olhar para o meu espaço e ter realmente qual é a missão do meu espaço. Porque desde o começo era a boutique do Cílios by Cris. Mas tinha manicure, tinha design de sobrancelha. Não era a boutique do Cílios by Cris. Era um sonho da Cris de ter as pessoas que ela amava do lado só. Só isso basta? Se tu administra certinho como tem que administrar, tudo bem. Mas as coisas foram saindo do meu contexto, do realmente que eu queria. Do eixo. Do que eu queria pra boutique, né? Eu queria a boutique que fosse um centro de referência de extensão de cílios. Não aquela bagunça toda que tava. E eu permitindo, eu não conseguia me posicionar. E se aparecer uma cabeleireira, eu ia botar até uma cabeleireira lá. Então, botar um salão de beleza. E não era o que eu queria lá no fundo. Tanto é que eu sempre quis, né? Boutique não pode ser um lugar barulhento, tem que ser um lugar de calma, silêncio. Eu já tinha isso. Daí como tu vai exigir isso para um monte de manicure? Que geralmente... Eu fui manicure, eu tenho um orgulho de dizer. Eu comecei como manicure. A gente é muito barulhenta. Pá, pá, tá. Como tu vai dizer? Então, assim, eu sempre tive aquela... Mas eu estava fugindo do contexto. Então, essa realidade me trouxe qual é o contexto da boutique, do que eu quero, do que eu projeto. Então, eu falei, até final do ano vai ter 4 poltronas lá, só de lash designer trabalhando. E eu estou nesse processo de contratação. Semana que vem vai começar uma nova profissional também para treinamento. Vai fazer prova teórica e prática. Para depois tem 30 dias. 30 dias para me entregar um resultado que a minha cliente pague. Que a minha cliente se olha e diz, nossa. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E a minha cliente tem que entrar no meu espaço, não ser o by fulana. Eu posso não estar aqui, mas ela vai entender que aqui é o by Cris. É o padrão. É o padrão, sabe? É atendimento padrão, é a essência. É a essência da Cris, não é a essência da... Se eu saio as costas, vira música, troca a música. Não. Entende? Não pode isso. Então, tu começa a ter seriedade com o que tu tá fazendo. Isso é fantástico, é muito bom. E eu vejo que as pessoas... É natural do ser humano ir sempre em busca do acerto, né? Sim. Ninguém quer passar pelo erro. Não. Mas não tem escola melhor Do que a vida. do que o erro, né? Porque a hora que você erra, você fala, mano, eu errei aqui, ó. Então, para eu não chegar nesse erro aqui, o que eu tenho que fazer Qual é a rota? de diferente? A rota. Porque esse caminho aqui eu fui, cheguei aqui e errei. E agora? E erra por teimosia. E dá medo, né, de você fazer outra rota, né? Sim. E eu lembro que eu dizia pro João assim, filho... Medo de errar de novo? Eu vou ficar sozinha, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Eu me desesperei. Dei piti em casa, né? Mas dei piti, porque eu tenho meu lado meio durão, né? Tem que ter também, né? Deixa eu ir pra casa dar um piti. Quantas vezes no chuveiro morri chorando? Chorar Porque tu com o enfrenta, chuveiro chorando. tu enfrenta julgamentos, né? E como a gente já conversou, o que mais a gente quer é ser aprovada, aplaudida. É da gente isso. A gente quer a admiração das pessoas e tu acaba, pelos fatos do posicionamento que tu vai mudando, não que tu muda, é que tu vai mudando de posicionamento. Tu é obrigada. E tem pessoas que não entendem isso. Daí tu é julgada, tu é criticada. Tu é olhada com olhares de, tipo, desaprovação. Então, isso dói. E aguentar isso no tranco não é fácil. Né? Não é fácil. Eu já cheguei a ouvir assim, não é você a mulher forte? Não é você que sabe tudo? Não é você que consegue fazer tudo? Daí eu respondi assim, sim. E é por isso que eu tô aqui até agora. Até hoje. Eu sou forte, sim.
eu aguento sim. Você me dá um negócio para resolver, eu vou resolver. Sou resolutiva. Né? Mas dói. Dói. Não quer dizer que tu não sinta ser Não forte. quer dizer. O que as pessoas se confundem é porque se tu não derrama quer uma dizer, lágrima... não pode doer, então. Se tu não derrama uma lágrima, se tu não você tá não tá cabisbaixa... sentindo, né? É porque, tipo assim... Você é fria. sensível, fria. Também ouvi isso. Mas tu não sabe que quando tu entra pra dentro da tua casa, o que tu passa, o que tu sente, o quanto tu chora, o quanto tu grita nos travesseiros. Não, agora imagina você na sua empresa, sei lá, com 3, 4 colaboradores, todo mundo começa a chorar e você chora também. Aí vão olhar e vão falar, meu Deus, só tem louco aqui nesse lugar. Sou né? tudo louco, tudo sem Quem é o equilíbrio do negócio? Não tem. Não tem. Né? Então Exatamente. aí você tem que ver qual é o papel que você vai se fantasiar. exatamente. Da fria, da dura, da sem coração, da trouxa. Alguma coisa vai vestir, né? Geralmente a gente tem que... Antes de aprender, a gente é a trouxa, mas enfim. Depois, A gente aí não depois é a muda. trouxa. Mas então, geralmente somos Agora eu tiro da Trouxa, trouxa. agora a trouxa não vou mais botar. Que Não eu vou decidi, mais, tá lá não no gostei. fundo. Tá lá no fundo. Se eu tiver que aprender de novo, a gente tira, né? Fazer o quê? A vida é essa. Mas menina, é assim mesmo. Então hoje você tem quantas lá? Só eu e outra Mais agora. uma. Eu e outra no momento. construindo, Tô é isso Qual que é a construindo. sensação? Sentiu muita diferença? Eu ainda, todas as clientes me perguntaram, Cris, mas tu tá calma, né? Tu tá bem. Eu assim, tô, porque Olha, eu não tô... serenidade. Eu não tô sentindo peso. Porque eu já carreguei um peso até agora. Agora tá leve. Agora tá leve. Porque daqui pra frente vai ser como tem que ser feito. Eu tava com uma responsabilidade muito grande que não era minha. E Não às me vezes cabia. parece que vai ficar mais pesado e fica mais leve, Fica mais né? leve, é exatamente essa palavra. Ficou mais leve, a minha energia ficou mais leve, tudo ficou mais leve. Não por causa das pessoas, mas por causa da situação Sim, que eu estava sim. carregando. Isso não tem nada a ver com pessoas. Sobrecarregada, né? A responsabilidade que eu não estava assumindo, na verdade, é sobre uma responsabilidade que eu não estava assumindo, de gerente do meu espaço, de líder do meu espaço. Essa é a responsabilidade que eu não estava assumindo. Então você continua atendendo. Continuo por atendendo enquanto. atendimentos. Lógico, diminuí a minha agenda, porque comecei esse projeto novo, estou em treinamento. E como a mentoria, o start na empresária é para fazer com que essas mulheres acordem e não passem pelo processo que eu passei, nem que tu passou, agora eu estou focada nessa parte, tanto os atendimentos e também a mentoria em si. Então, agora ela está saindo do forninho até na segunda-feira, não, domingo. Domingo eu vou fazer uma live sobre como as mulheres da área da beleza podem começar montando uma agenda pessoal. Porque uma das minhas dores, porque a gente vive na agenda do salão, na agenda do espaço. Então, se tu marca um compromisso... Deixa eu ver se eu não tenho cliente. É isso mesmo. Automático. É automático. Então, Só um minutinho que eu preciso ir no médico, deixa eu ver se eu não tenho cliente. Exatamente. Então, a gente acaba se deixando para depois. E qual é o objetivo do start da empresária? Antes de ela ter uma visão de empresária, ela precisa ter uma mentalidade de empresária. E ela precisa estar bem, ela precisa estar com a saúde em dia, e ela precisa se sentir equilibrada. Não adianta atender até as 10 e depois chegar em casa e ficar frustrada porque não deu atenção pro filho, que não deu atenção pro marido. Ou nem almoçou. Não almoçou. Quantas vezes aconteceu comigo? Não vai no banheiro fazer xixi, não almoçou, não tomou água, pensa. Não tem energia, às vezes, para brincar, para desenhar, Não tem para conversar paciência. com ninguém, Tem porque você nada, tá né? podre, Tu né? já gastou tudo que tu tinha que gastar durante o dia todo. Então, quando a profissional ela começa a olhar que ela precisa de uma agenda pessoal e incluir a agenda do espaço dela na agenda pessoal, tudo começa a fluir. Porque, não, tal dia eu vou atender das 8 da manhã ao meio-dia. Então, ela tem a tarde livre. Ela não vai deixar a tarde livre para as clientes. Se surgir uma cliente, ela agendar. Não, ela já vai começar a agendar a vida dela ali. Para ela começar a ter a percepção de que ela é o alicerce. Então, ela precisa estar bem. Ir no médico. E nessa live eu vou ensinar todo o processo de como ela vai montar essa agenda pessoal e, sim, o trabalho entrar. Porque a gente não é trabalho. Nós somos seres humanos, Seres mulheres. humanos que trabalham. Exato. A gente é mulher, mãe, esposa. A gente tem que ser isso e o trabalho vem em complemento. Não é o contrário, eu sou o trabalho e depois tudo vem. Depois eu sou mulher, depois eu sou mãe, depois... E se tu conversar, eu acho que... Se Deus sou mãe, 90% se Deus é sou- isso. 90% é isso. E, assim, não precisa ser isso. É. Se escolher ser isso, beleza. Mas se tu perguntar, tu quer ter uma vida pessoal? Não, mas você escolhe e tá tudo bem? Tá tudo beleza, fluindo? tá tudo bem. Não tá doendo? Né, tá tudo certo. Beleza. Se no meio disso tudo só vive o teu trabalho e tu consegue olhar e teu casamento tá perfeito, teus Teu filhos filho tão- tá educadinho. não tudo tô, criado. porque mesmo tu lutando pra manter um relacionamento, dando atenção pra filha, as coisas ainda não é fácil tu manter, Dá uma né? bombeada. É uma constância. Então pensa, se é uma escolha, tudo bem, mas eu tenho certeza, se fizer uma pesquisa,
Metade. Mais da metade. Ah, com certeza. E certeza. se hoje muitas mulheres que já trabalharam muitos anos da beleza, que a vida já passou, se perguntasse se pudesse voltar atrás e fazer diferente, eu tenho certeza que elas diriam que fariam diferente. Com certeza fariam. Até mesmo porque a área da beleza, antigamente era pra quem não dava certo em nada, né? A gente começou assim. Por que eu comecei na área da beleza? A falta de opção e de oportunidade levava para a área da beleza. Exato, fiz nada, porque tu não precisa de uma deu certo em faculdade, nada. tu precisa ser só boa em alguma coisa. E bastava. Foi assim. Eu fui começar com manicure porque eu queria comprar minhas coisas. Imagina, meu pai, 3 filhas, mulher, né? Tudo precisando de coisas. E meu pai trabalhava muito, assim, pra trazer o sustento pra casa. E minha mãe trabalhava pra trazer as coisinhas e a gente queria mais, né? Menina, né? Pensa, 3 mulheres. É calcinha, rabicó, ela vai, né? E perfume, creme, esmalte. Então, eu fui em busca disso pra ter o meu dinheirinho. E, na verdade, era só pra mim mesmo. Eu pegava ali o dinheirinho, a mãe deixava a gente... Não, vocês compram as coisas pra vocês. Vocês trabalham só pra vocês. Geralmente, quando a gente começa a trabalhar muito cedo assim, a gente trabalha porque... Porque quer mais coisa, né? Exatamente. Que é mais do que o pai e a mãe podem oferecer Verdade. ali, né? Então, É foi aí verdade. que eu iniciei na área da beleza. Tem um tema que eu costumo palestrar em alguns eventos que fala sobre multipotencialidade feminina, Legal. né? E porque isso foi uma coisa que sempre me doeu. Porque eu sempre fui multipotencial desde que eu nasci. Sim. E para mim não cabia na minha cabeça fazer uma coisa só. Porque era tipo assim, eu colocar, só deixar esvaziar essa sala inteira e colocar só essa garrafa na sala. Tinha todo esse espaço para preencher e só a garrafa estava ocupando esse espaço. E isso é uma das coisas que eu passo isso em curso, em palestra, sobre essa multipotencialidade. Porque você pode, sim, fazer mais coisas bem feitas, Sim. inclusive, muito bem feitas, e tá tudo bem. E tirar essa máscara de Isso. que essa área da beleza é falta de opção. É de verdade. gente que não estudou, porque olha que eu estudei, não foi pouco. Verdade. Até hoje, né? Não Entendeu? Tá escrito. Porque é uma escolha. Eu pensei assim, não... Daí eu descobri que eu sempre sonhei em ser enfermeira. Daí eu disse, mas por que eu quero ser enfermeira? Porque eu gosto de cuidar das pessoas. Sempre gostei de servir as pessoas. É de mim isso, servir, o cuidar. Só porque eu queria cuidar de uma parte triste da vida. E eu descobri assim, poxa... Então Posso cuidar? Eu falei pra minha mãe, sabe que eu descobri que eu não queria ser enfermeira, não? Eu queria levantar a autoestima, porque é autoestima, e isso eu me enquadrei. Eu não falo mais assim, eu sempre sonhei em ser enfermeira. Não, eu tava meio que, não sabia, não tava entendendo. Não tava claro o Eu que queria sempre era servir alguém. E trazer a emoção Cuidado, de né? fui cuidar e deu bem, deu bom. Isso, e interessante que isso a gente vem muito do pai e da mãe da gente, né? Tipo, eu descobri há pouco tempo que esse meu servir vem da minha mãe serve, né? Esse trabalhar, pegar a garra, vem do meu pai é assim. Então, como a gente precisa também honrar, né? Da Sim, onde a gente vê sim. e refletir, ver o quanto a gente é semelhança daqueles que nos geraram. Total, Então, assim, 50%, né? e a gente é a parte lapidada, né? A gente é a parte lapidada deles porque eles fizeram o máximo, agora a gente vai fazer o nosso máximo e assim, consequentemente. E você Consequência. dando certo no que você faz, você honra, né? Honra. Porque daí tu Isso. vai fazendo diferente, né? Tu honra, tem gratidão e tu vai fazendo diferente ao longo dos anos. Sensacional, hein? Rapaz. Mas e aí, vamos conta papear, mais, que a gente vamos quer papear, que saber. mais? Fala mais aí, fala como é que é em relação a cursos agora, quais são os seus projetos, Então, inicialmente... eventos. Eita, nossa, vou começar a falar, a gente vai ficar agora até meia-noite, mas vamos lá. Bora, que a Inicialmente, gente né? tem tempo, bora lá. O Start na Empresária, ele veio... A gente foi numa mentoria, eu e o João, meu namorado. E a gente despertou a parte, vamos entrar no mundo digital. A gente a gente mudou a nossa vida total. Sabe aquela coisa assim... Vamos dar cara a tapa? Vamos dar cara a tapa. Porque a gente é novo agora, a gente tem que aproveitar. E ele é muito parceiro, e eu tenho muito orgulho, assim, e honrada mesmo de ser namorada. Eu ainda confundo, porque faz pouco tempo, né? Casada, Agora mulher. é casada, mulher. E essa noite ele me abraçou e disse assim, eu tô tão feliz por ti. E é muito bom a gente ter uma pessoa assim Sim. do lado da gente, né? Que tá feliz com o nosso sucesso. Isso impulsiona. Vibra, né? Impulsiona. E a gente, vamos investir nessa área digital? Para os cursos, para a mentoria? Porque a mentoria já veio lá já estava vindo lá de Foz, já veio, vou montar. Porque começaram, como funciona a cartilha, Cris? Eu disse, vou montar um curso, uma mentoria, ensinando essa mulherada a fazer uma cartilha de processos. Porque uma coisa foi difícil para mim fazer, mas agora é fácil e para alguém é difícil. Então, se tu pode ser... Tu não precisa ser expert, mas tu é a mensageira de como se chega lá. É isso aí. Então, vamos. E a gente fez um investimento altíssimo. A gente tinha nosso projeto de construir a casa e tudo mais. Assim, calma aí.
Vamos fazer negócio? A gente é novo. E a gente investiu altíssimo nesse mundo digital. Então, inicialmente, a mentoria vai ser para a parte online. Vai ser uma mentoria para apertar esse play, essa mentalidade que as mulheres precisam ter, para depois, então, ter essa visão. Ajudando elas criando uma carreira de vida de 10 anos, né? Porque a gente vive muita vida no inconsciente. Trabalho. Né? A gente não pensa como a gente. Se a gente continuar do jeito que a gente está daqui 10 anos... Eu fiz essa minha... assim, como eu quero estar aqui 20 anos? A gente construiu a nossa história, né? E eu vi que eu não estava fazendo nada. Nada. Em prol para que realmente eu colhesse aqueles frutos. E eu disse assim, porcaria. Que seria diferente daqui 10 anos, né? Algo que realmente... Não, isso aqui valeu a pena porque eu colhi isso. E eu disse assim, não, a gente vai precisar mudar totalmente a nossa vida, nosso estilo de vida, nossa rotina, para que realmente a gente alcance os nossos objetivos, ou chegue perto, ou alcance mais. Né? Então, tem que ter uma visão do que tu quer para a vida. Viver só por viver é muito vazio. É a vida de arrependimentos, né? Eu sou, tipo, eu quero morrer sem arrependimentos. Eu vou errar. Porque as pessoas têm medo de errar e acabam não ousando, né? Tem medo de dar aquele passo à frente só por não saber o que vai acontecer lá na frente. O medo do novo, né? É o medo do novo. Eu disse, não, vamos lá. Como diz eu e meu namorado, a gente tá com o cu na mão. Ele assim, ó, vida, saiu um cara lá no banheiro dos homens dizendo que tá com o cu na mão porque fez um investimento altíssimo com relação ao... Ele ficou assim, vamos. Eu assim, não, vida. Daqui a pouco eu peguei um papel. Ele estava atrás de mim nessa imersão, escrevendo no papel. Vamos ficar com o cu na mão. Eu passei para ele. Vamos, levanta, vamos lá fazer um investimento. Então, assim, foi um investimento muito alto. Foi, assim, quase metade da casa da gente que a gente ia construir. Então, a gente está todo motivado, assim, para realmente fazer essa estrutura toda, essa missão acontecer e fazer valer a pena. E essa missão é ajudar as mulheres a ter essa visão de empresária, ter essa mentalidade de empresária e a começar a ser a empresária. Não sei, a coisa... um salãozinho. Minha salinha. Que do que tu trabalha? Eu sou manicure. Não, caramba, se tu tem uma sala, se tu paga... Tu é uma empresária. Eu sou uma empresária da área da beleza. É esse o posicionamento que precisa ter. Isso. Sabe, porque... elas mesmas se diminuem, porque vem isso, vem muito... tu é manicure. Tá. Não, eu sou empresária da beleza, sou manicure e atuo como uma manicure. Isso tem que ser honra e é diminuído, porque elas mesmas se diminuem. Elas não conseguem realmente dizer não, elas não conseguem lucrar todo o dinheiro que cobram. Sim. Não conseguem cobrar. Exato, precificação zero. Na hora de cobrar, é tanta dependência emocional que quando a cliente... Tu vai cobrar aquela... Eu já passei por isso. A cliente já preencheu um vazio tão grande dentro de ti que tu não quer nem cobrar. Isso é dependência. Você tem vergonha de falar o preço? Quanto que é? R$50. Oi? R$50. Não entendi. É 49. Exato. Nossa, 49. Não, é 45. Desculpa. Errei. Nossa. Tipo, é vergonhoso você falar o preço do teu trabalho. Que é algo que você estudou, que você tem um dom, que sabe fazer, como fazer. Uma pessoa vai te procurar porque ela não sabe fazer aquilo. Então, olha só, para que mais? A validação disso, sabe? Da tua profissão, do teu posicionamento. Então, e é isso. Eu quero trazer esse contexto de potência, delas ter esse posicionamento, até para que as próximas gerações queiram isso também. Eu não quero ser uma manicure. Lash designer, eu não quero. Não, se tu não quer, mas tu pode treinar uma equipe e tu pode ser a líder, e ter uma empresa, um espaço, referência em extensão de cílios. Tu tem 10 poltronas de lash designer. Pronto. É isso. Daí tu escolhe se tu quer empreender ou se tu quer prestar serviço e tá tudo bem. E cada um nasceu por uma coisa e beleza. Exato, e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que daí não vai mais acontecer. Eu quero que não aconteça mais que existem mais cristianes de 2 anos atrás. Sabe? Eu quero que existem cristianes de hoje, com a mente muito mais evoluída e que aprendem muito mais. E vendo você falando, nem parece que foi tão recente. Recente. 2 anos é recente. Sim, muito recente. Na verdade... Então... aconteceu isso tudo, foi final do ano, metade do ano passado. Que todo mundo saiu. Retrasado, né? Porque a gente já está em 2023. Então foi 2022. Na verdade, quando que foi a Spolash? Spolash foi em junho. Do ano de 2022. 2022. Então, de janeiro a junho, eu estava nessa imersão louca já. Em junho não, foi setembro. Então foi o que aconteceu. Foi setembro. Elas já estavam para sair.
Na verdade, aquele mês de setembro, agosto, elas já estavam saindo. E eu, de janeiro, fevereiro até junho, eu focada. E no outro ano, eu já estava fazendo mudanças, tendo essa percepção. E onde eu emergi mesmo nessa situação toda de administração e as coisas vão mudar. E só porque eu estava com medo de ter o posicionamento. Se eu me posicionar agora. E agora não. Tanto é que quando eu cheguei para a contadora assim, eu vou fazer isso no final do ano. Ela disse, não. Por que não faz agora? Ela, em junho, não, eu fiz todo o processo, já arrumei, eu fiz tudo que tu pediu, tá tudo aqui. Daí eu vou conversar com elas só no final do ano, que seria agora. Ela assim, não, tu vai conversar com elas hoje. Mas eu não saí tudo, aí comecei o desespero, né? Mas isso aconteceu. Vou sair tudo. Aquele desespero todo. Não tem problema. Não tenha medo de perder pessoas. É tua empresa, para de botar o coração. É tua empresa. Eu sempre falo, demore para contratar e demita rápido. E uma cliente me disse, não tenha medo. Se tu contratar a pessoa, não contrate quem tu não... Qual é a palavra certa? Não contratem quem depois tu não vai conseguir demitir. Exatamente. Sábia essa frase. Não contrata quem depois tu não... Quem tu não vai... Se tu não vai conseguir demitir. Porque daí tu tem vínculo. Só porque... E aí, quando você tem vínculo, você tem uma fraqueza. É o teu fraco, né? Eu escutei isso hoje. Eu escuto muito o Pedro Superti. Ele estava falando de uma música. E ele estava falando hoje de manhã exatamente. A tua fraqueza, onde está o teu coração. Teu coração está na amizade, lá está a tua fraqueza. É ali que o bicho pega. É ali que o bicho pega. É ali que tu começa a ver, tu tem que lutar. Porque tu tem que lutar contra esse sentimento quando tu vem te posicionar. Tu tem que lutar contra... Sabe? Onde está o teu coração, ali está a tua fraqueza. É porque aquele negócio, né? O que depende da gente é mais difícil, né? Um posicionamento, se posicionar. É difícil, por quê? Porque depende da gente. E o jeito que tu vai se posicionar, e como tu vai falar. Daí não é só isso. Tu fica pensando em como a pessoa vai absorver aquilo ali. Só porque a gente não tem controle das pessoas. Exato. A gente tem influência. Eu posso te influenciar algo, mas eu não posso te controlar. E é um negócio muito louco, porque às vezes você... Conhecendo mais ou menos, né? Principalmente quando você convive com as pessoas, como cada uma responde aos estímulos, aí você fala, bom, eu preciso falar calmo, porque senão a outra vai achar que... Mas aí se eu falar muito calmo, a outra vai achar que eu estou mentindo. Aí você fala, meu Deus do céu, como que eu vou falar para que todas tenham a mesma percepção? Entendam a mesma coisa. Né? E não virando para o pessoal. Sim. E é difícil. Ainda mais quando se trata de um monte de mulher. Porque nem tu. Muitas vezes tu também não tá naquele teu... Não. Mulher, momento, ela é né? muito... A gente oscila, a gente é hormonal. Tem dia que eu não quero entender nada. E é engraçado porque, tipo assim, mulher, ela oscila o dia, né? É o dia, não é? O homem é o dia assim, ó. Acorda do mesmo jeito. Eu tenho uma raiva. Aí na quinta-feira ele faz um pouquinho assim, aí volta. Aí na sexta-feira acabou, vai jogar bola. Eu tenho uma raiva disso. O meu marido, ele... O Fábio rindo. Ainda bem isso mesmo. A mulher acorda inferno, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois, me dá um tempo, eu já acordo. Aí deve estar de boa, aí é o dia inteiro assim. O João, eu tenho uma raiva que ele já acorda... Oi, linda. Ele acorda, desde o dia que eu conheci, ele acorda sorrindo com as bochechas. Quem conhece ele, a bochecha aqui afora. Oi, linda, bom dia. Eu assim, bom dia. Bom dia só pra você. Tipo assim, quando eu acordo, porque o hormônio tá lá embaixo, né? Aquele dia da TPM que o hormônio tá quer aconteceu alguma coisa? Não, eu só quero que eu tô acordando ainda. Eu tô fazendo com o meu filho. Dá uns 40 minutinhos aqui. Download. Dá um download, fazendo download aqui, por favor. É bem isso. E a gente oscila muito e aguentar toda essa estrutura não é fácil, né? Então a gente precisa de suporte. A gente precisa de alguém ali dando sempre um conselho, um auxílio, uma ajuda. Porque senão a gente também não é de ferro, né? Não é. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 8 anos. 8 anos já, mocinho. Ele é um dos meus motivos. Onde eu falei assim, chega, eu tô sacrificando o meu tempo com ele. Ele é um dos meus motivos. E aí, como que é a rotina com ele aí, nessa loucura toda? Olha, já foi muito difícil. Hoje tá muito boa, assim. Hoje a gente tá mais no equilíbrio. E com esse negócio da agenda pessoal, tá melhor ainda. E ele tá exigindo, assim, ó... Ai, mãe, eu tô na tua agenda e eu nem preciso pagar, né? Eu digo assim, tu não precisa pagar. Bonitinho. Tipo assim, mãe, eu tô na tua agenda, eu não preciso pagar, né? Porque daí a gente se organizou, né? A gente tem o nosso dia de casal, a gente tem o dia que é do Pedro Henrique. Porque eu já negligenciei muito e eu não tenho... Eu negligenciei muito porque eu tinha uma necessidade, eu tinha uma outra mentalidade. Eu disse, chega, ele precisa de mim. Tanto é que também, na época, me mudei para frente do meu espaço para ficar mais próximo dele, para almoçar com ele, dar mais atenção.
Porque a gente, às vezes, tá focado só numa coisa que a gente tem que sustentar, que a gente tem que manter aquela coisa toda, que não é trabalhoso. Tem o seu grau de dificuldade. Como mãe, a gente quer sempre dar o melhor. Com certeza. Né? Mas, às vezes, o filho, ele não precisa... o melhor dele não é o teu melhor. Exato. Nunca é. E eu até ainda postei esses dias, eu falei assim, a gente foi no parque aquático, ele ama água, e a gente não precisa ser uma mãe perfeita, a gente só precisa ser a mãe que eles precisam. Sim. Só. Então, não precisa a gente ficar se matando e querer ser a mãe. É só olhar para eles e ver quais as necessidades dele. O que ele tá te pedindo no momento é só o que tu precisa fazer. Aquilo. É isso mesmo. O que tu for fazer a mais para ele não vai nem importar. E a gente tem momentos que a gente quer dar o mundo e ele nem quer. Nem quer. o mundo. Exatamente. E se tu parar e pensar, esse mundo que tu quer dar para ele foi um mundo que tu não recebeu. É isso mesmo. Tu quer suprir uma necessidade que nem é tua pro teu filho. É muito louco. Isso é fato. Tu vê se repetindo ciclos e tu vê assim, mas meu filho não precisa de... Mas eu não tive, então eu vou dar tudo que eu não tive pra ele. Mas o teu filho é um outro ser, numa outra geração que nem precisa... gosta daquilo que você queria. Entende? Então daí a gente é realmente repetindo o ciclo daqueles pais que não suprem o que os filhos querem. Porque a gente está tentando suprir o que E a gente até não uma tem. certa idade, o que mais eles precisam é só atenção, né? É só atenção. É o carinho, é o cuidado. É o É sentar. o estar junto, é o momento, né? Exatamente Aquele momento. isso. É isso que eles precisam. E eu comecei a olhar com essa sensibilidade, porque quando a gente é uma mulher muito líder, a gente tem essa energia muito masculina dentro da gente, que é essa garra, a gente esquece muito do feminino, que é a fragilidade, que é o olhar de mãe, é o acalentar. E principalmente se a gente é mãe solo, então a gente tem isso muito forte dentro da gente. E eu tinha essa convicção muito forte com o Pedro. Não, eu preciso que ele ser durona porque ele não tem um pai, então ele precisa ser um homem. E a gente quer, né, fazer os dois ao mesmo tempo. Né? E não existe isso. E Não, nunca vai existe. suprir, né? Não, isso não existe. Cada um tem o seu papel e ponto. E o papel da mãe é o quê? É cuidar, é acalentar, é olhar com aquele olhar de anelo, sabe? E deu. Não adianta a gente querer exigir uma energia que não é da nossa. Daí vai começar a ter descompensação. Olha só, a gente entra na parte de desenvolvimento pessoal falando de empreendimento, agora começou a fazer Mas é tão importante isso. Tá muito interligado. faz Sim, parte. porque quando a gente não foca realmente, não tem aquele equilíbrio, a gente não consegue ter essa visão. A gente tá só focado ali no trabalho, em executar, a gente não consegue ter administração, a gente não consegue olhar para a saúde, a gente não consegue olhar para o marido, a gente não consegue olhar para o filho. Né? E antigamente, como a gente estava falando que antigamente a área da beleza era para quem não dava certo em nada. Hoje em dia, quem está entrando é justamente mesmo a questão da agenda. Sim. Porque ela quer ter mais tempo pro filho, ela quer fazer mais... liberdade de tempo, né? Exatamente. Então, tudo que a gente está falando entra nesse meio. Cabe né? ali, com Isso, certeza. perfeitamente. E assim, elas querem isso, mas se olhar para a realidade, elas não têm isso. Porque a gente não é treinada, não se traz curso não ensina isso. Não. Exatamente. No meu ensina. Não é trazido uma consciência para isso, do que a gente precisa olhar, do que é mais importante. E isso tudo é uma consequência, né? Quando se fala, o dinheiro não traz felicidade, de fato, ele não vai trazer uma felicidade. Mas tu precisa de um espaço bem estruturado, uma empresa bem estruturada, para trazer possibilidades e experiências para tua família. O dinheiro, ele traz o suporte, né? Suporte, porque, olha só, as outras coisas, se não né? fosse o dinheiro, tu não ia pagar a energia, a água, a alimentação do teu filho. Então, o dinheiro, ele tem importância, assim como o amor tem importância. Tudo tem uma importância. Tudo tem o seu grau, Só né? porque que as pessoas dizem, não, dinheiro não é mais importante, não é mais importante, mas ele tem uma importância. Sim. É por isso que as pessoas fazem quando elas ganham dinheiro, elas dão um jeito de jogar fora. É isso. Porque não é importante. O que não é importante, o que é sujo, né? Dinheiro é sujo. Né? Então, são crenças que vão sendo introduzidas dentro da gente, que a gente vai depois tendo comportamentos ao longo da vida. Relendo Segredos da Mente Milionária que Aham, fala eu sobre leio, isso, eu leio. né? Aham, sim, sim. Então, É é fato. exatamente isso. Exato. A mulher que tem a mentalidade de que mulher não pode ter dinheiro, não tem dinheiro. Então ela vai fazer o quê? Vai Dá gastar um jeito, vai dar um de jeito. mandar o Ela pode dinheiro dar 100 embora. mil na mão dela, ela vai dar um jeito de distribuir e daqui a pouco tá sem Dura. nada. Porque tá na mentalidade dela, o conceito. A crença de quem tem dinheiro tá fazendo coisa errada. Sim, a crença de que o patrão tira dinheiro, olha aqui. Entendeu? É. Que é injusto. É consequência. Daí tu vai... A tua vida toda, ela é ligada a crenças que vão te trazendo, ou de impacto, de sequência, de repetição, que vai te trazendo as tuas atitudes. Daí tu começa a perceber que a tua vida não é mais consciente. Tu vive uma vida inconsciente. Às vezes tu perguntar para uma mulher que tá, exemplo, sofrendo um problema de abuso com o marido. Ela tá ali aguentando, mas tu merece isso, tu quer isso? Ela vai dizer, Por que você tá passando por não, isso, eu não né? quero isso. Mas então por que tu continue?
Por que tu continua nesse relacionamento? E tu vai ver, tá ligado ao passado. Então, ela não tá conseguindo tomar uma decisão consciente. Incapacidade, não sabe se vai conhecer outra pessoa, não melhor, sabe se vai pior se com ele. sustentar. Ruim com ele, pior sem ele, as crenças. Isso. Sabe? Oh, Pelo menos ele não... bastante Eu antigo escutei isso essa daí, semana. né? Nossa, é péssimo. Nossa. A gente tem... eu e meus clientes temos uns papos, assim, muito profundos, terapêuticos. É melhor com eles, pior sem ele. Pelo menos ele não te trai, pelo menos ele não vai pro bar. Igual meu marido, teu pai ia pro bar. O teu marido, ele é tudo isso de ruim, mas pelo menos ele não vai pro bar. Entende? São crenças que te limitam à falta de merecimento. As pessoas não se merecem a mais porque elas estão ligadas no inconsciente, não no presente. Então, eu comecei a perceber que muitas das minhas atitudes, da minha vida, tava olhando para trás. Eu disse, chega de olhar para trás, vamos olhar para frente, o que a gente pode viver, o que é merecimento. O novo, né? A abundância do que a gente pode viver em todos os âmbitos da vida. Sensacional. É isso. Arrasou. Você é louco, hein? É, tudo isso. E tudo dá trabalho, né? Tudo dá trabalho. Minha filha, até dormir dá trabalho. Pra você criar o esquema ali, pra você ir dormir de fato, Vai você tem dar que fazer um monte de trabalho. coisa. E não dormir dá trabalho, porque no outro dia tem que acordar cedo. Então, né? É os resultados. Essa história também tem muito isso, né? De escolher trabalho e coisas que, eu quero ter... Eu vejo muito, principalmente pessoalzinho novo. Não quer ter trabalho. Não, quer facilidade. Quer assim, qual que é o caminho para chegar mais ali? Mais rápido, né? Mais perto. Mais rápido, dá menos trabalho? Você fala, mas e o caminho? E você curtiu o processo? Exatamente, é o processo. E o processo? Eu e o João estamos nesse processo de vida, de a gente chegar a alcançar... o nosso projeto é daqui a 20 anos o resultado. Mas a gente não está focado lá no 20 anos. A gente está no nosso processo do dia a dia. Porque vai ser o processo no dia a dia que vai fazer tu chegar lá. Sim. E é diário. É uma agenda. É trabalhoso. É igual acordar cedo, é trabalhoso. Mas ficar dormindo até tarde e tu não te organizar a tua vida, é trabalho. Tu vai ver aquela vida atrasada, toda a vida esquecendo das coisas, não fazendo, não se priorizando. Então, sempre a questão é o resultado. O cara falou, tá lá em cima. Como é que eu faço para chegar aí? Aí, você tem que saber como que você faz para chegar no próximo degrau. É um degrauzinho por vez. Porque quando você explanar o próximo degrau que você tiver seguro ali, aí você pensa no outro. É porque as pessoas, essa geração de quer agora, elas querem o teu resultado, mas elas não querem o teu processo. A hora que tu começa a explicar o teu... mas é difícil, eu não imaginei que era tão difícil assim. Não, dá muito trabalho. Elas inventam 1000 desculpas. E são desculpas. Realmente, é desculpa. Aquele famoso ditado clichê, né? Quem vê close não vê corre, né? Ninguém vê, exatamente. Quem vê assim, toda bonitinha, tá aí, acordou às 6 da manhã, não vê, né? Sai no corre ontem, que fez um brow lamination pra ficar mais bonitinha. Ninguém vê o corre, né? Passa o dia com o rabinho torto aqui, assim, os cabelos caindo. Exatamente isso. Ninguém na testa. O negócio borrado no olho. Até ontem eu tava bem cansada. A hora que eu sentei, ainda até falei assim, nossa, meu corpo tá chiando. Será que dentro da mim tá assim? É bem isso. É a realidade, né? E esse trabalho... E isso que é gostoso, isso que te desafia, isso que te dá energia de vida, né? Porque... Precisa ter algo assim, né? Eu tenho isso muito dentro de mim. Eu acho que as pessoas deviam querer essa sede de viver, de querer mais. Parar de se contentar. Eu ainda falei. As pessoas confundem contentamento e gratidão. É totalmente diferente. Mas tá ruim, mas tá bom. Mas tu pode viver o melhor. Pode melhorar. Sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Claro. O que tu sonhou? Qual que seria o que seria o perfeito pra ti? É possível alcançar isso? Então sai daqui e vai pra ali. Não, mas tá bom, porque tem medo, acha que não merece. Às vezes se acomodou também, beleza? Ou certo? Alguém veio e falou, não, isso aí não dá certo, não. Pode parar com isso que isso aí não dá certo. Mas se uma pessoa diz que não dá certo, daí que eu faço. Nossa, eu faço só de Com certeza. Eu sou desgraçada, às vezes eu quebro a cara, daí essa é a parte ruim, né? Mas às vezes dá. Mas tentou. Mas tentei. Sabe que o que eu acho que é o tentar. Não, eu fui ali realmente. A gente que nem tenta e já tá... E o fracasso é o quê? É quando tu tenta, erra e desiste. Mas fracasso não é errar. O fracasso é quando tu... Tentou, errou, desistiu. Isso é fracasso. Mas se tu errou e tentou de novo, tá aprendendo. Tu tá em constância. Sempre. Então não é fracasso. Fracasso é quando tu desiste de tudo. Então esse é o lema. Isso aí, né, amiga? Nossa, verdade. Gostamos. O papo aqui ia ficar 3 dias. Domingo estarei na sua live. Ai, que legal. Vamos lá montar uma agenda, pessoal. Eu também fui. Entra lá. Eu quero voltar.
Vamos lá. Entra lá no grupo secreto. Vai lá. Manda um link pra gente. Eu tô bem feliz, assim, que eu tô tendo bastante respaldo das profissionais e a maioria delas. Cris, eu não tenho administração no meu negócio. Ainda hoje uma falou assim, nossa, eu gasto todo o meu dinheiro, nem salário eu tenho porque eu gasto tudo. Eu assim, tá, então tu descobriu onde tá o teu problema. Eu gasto tudo em imóveis, invisto só no meu espaço, eu não tenho salário, não sobra pra mim. Ela falou assim, tu descobriu onde tá o erro. Tá vendo? Tu precisa de um prolabore, tu precisa de um salário dentro do teu negócio. E daí tu precisa de uma reserva. E só vai investir se essa reserva existe. Senão, não. E o que ela está querendo suprir? Que ela fica só investindo em imóvel? Que está faltando outra coisa. Exato. Porque tem isso, né? Exato. A parte... Está preenchendo espaços vazios que estão aqui dentro. Dentro dela. É exatamente isso. Tá muito no inconsciente, né? Exato. Sempre é igual né? a compulsão por roupa, é igual a compulsão por comida. A compulsão de não olhar é a falta de alguma coisa. Por que eu não... Lá no meu espaço, o que era? Era a falta de estar com as pessoas que eu amava. Então, sempre há uma falta. Sempre há um lado emocional por trás disso tudo. E é onde a gente precisa. Porque o que a gente quer viver? Qual é o propósito? Qual é o legado que a gente quer deixar? Eu quero deixar o legado, meu último suspirar de que eu ajudei, eu inspirei. Eu fui uma mulher, que eu fui uma mãe, eu fui uma esposa. Eu tive a boutique, que alguém possa ter sucessão e ela continuar. Não, vamos matar trabalhador que morreu, acabou tudo. Deixou de existir. Né? E as mulheres, elas precisam dessa energia. Talvez de tirar um pouquinho dessa energia de que antigamente se dizia muito, né? Mulher trabalhadeira é aquela que não para. Né? Então, as pessoas, às vezes, estão ainda ligadas que é aquela mulher que não para um minuto de executar. Mas ela tem que começar a olhar de uma forma panorâmica e se afastar um pouco disso. Tem outras coisas que precisam ser supridas, né? Que ela ainda vai continuar sendo uma mulher, né? Aquela crença de que, nossa, eu tenho que trabalhar muito para ficar rica. Não, nem precisa. Começa a delegar, treina uma equipe para te ver, querida. Né? Você tem que se matar. Eu tô dando meu sangue. Aí você fala, mãe, que tá não precisa dar teu sangue, é só fazer o que tem que ser feito. Né? Respeita. É bom que eu também tô ouvindo várias coisas. Só para me lembrar. Mas isso é bom pra gente reafirmar, né? Sim. E revalidar, coisa, né? Santo de casa não faz milagre. Revalidar, tem que revalidar. Porque lembrar, eu tomei uma atitude que vai me levar naquele caminho que eu sei que não dá certo. Então não é aqui. Então peraí que ainda dá tempo de voltar atrás. É a constância. A gente é imperfeito, né? A gente vai... Tem dias que não vai estar bem, tem dias que vai ser mais difícil, tem dia que vai estar tudo certo, vai ser o flow, né? Mas... a vida é sobre isso. Mas é tu não parar. É dar um passo de cada vez, né? E eu tô bem contente, muito feliz de estar aqui. Muito feliz, porque eu sei que isso vai ajudar muito. A mentoria mesmo, o Start na Empresária, ela vai ajudar muitas mulheres a trocar, mudar, virar essa chave, começar a olhar para si, cuidar da saúde, da existência delas. Porque até, como eu tinha mencionado, aquela profissional, né, que chegou a falecer, isso mexeu muito comigo. Eu digo assim, quantas mais vão precisar passar por isso, né? Até virar a chave que elas existem. Né? Que elas precisam olhar para elas, para os relacionamentos, para a saúde dela primeiro. E depois para todo o resto tá bem, né? Senão a gente chega... E a gente até comentou agora há pouco tempo atrás que, tipo, a gente não pode nem ficar doente, né? Quer dizer, você ainda tem uma pressão de que o seu organismo ele tem que estar funcionando perfeitamente. Você tem que estar livre de dores, o que é uma coisa impossível, né? Você tem que transparecer que você está bem saudável e sem dor e de bom humor de preferência. Sim. Né? Porque você não tem esse direito. E quando você realmente faz um propósito, se programa, tem uma mentalidade de empresária, você está preparando o seu negócio, as pessoas que estão ao seu redor, para que se porventura você se precisar se afastar, as coisas continuem. E tá tudo certo. E tá tudo certo, exatamente. E você não perde a sanidade mental porque você parou. Exato. É a hora que para, eu vou preferir morrer porque eu não quero nem voltar. Já que eu fiquei doente, deixa eu morrer, porque se eu voltar o negócio vai ferrar. Exato. Não quero nem voltar mesmo. É exatamente isso, gente. E assim, eu sei que muitas mulheres passam por isso e não precisa. Não precisa, não tem necessidade disso. A gente pode ter uma vida de equilíbrio e ter o sucesso em todos os âmbitos da vida. Isso aí. É isso. Cris, adoramos conversar com você. Legal. Adoramos mesmo. É um prazer em revê-la, né? Que a gente se viu em setembro aí. Fico muito feliz que eu fui uma sementinha ali. Eu minha sementinha. Assim, para tudo é um propósito. Eu, assim, tu precisava estar lá para eu te conhecer, para conhecer todo o teu movimento, para conhecer a tua história, para trazer... Tu trouxe todo esse conhecimento que me deu um start que eu
a mentoria, que anunciou lá, sabe? E foi indo. E trouxe esse movimento. E isso, para mim, mostra que não é para desistir, né? Não. Continua Porque falando. essa é a tua caminho, missão. Essa foi a tua Porque missão. se uma pessoa... Maravilha, missão cumprida. Exatamente. Essa uma pessoa. Essa é uma pessoa que você sabe, que você está vendo. Exato. Agora imagina fora- quantas outras, Exato. né? Porque eu tenho aquela consciência, ninguém toma o lugar de ninguém. É sucessão. Não. Cada pessoa ocupa um lugar no mundo e cada pessoa é especial. Então ela tem que estar no lugar que é dela. Todo mundo precisa estar brilhando. Não tem esse negócio de competitividade, um melhor que o outro. Todo mundo está no seu lugar. E não existe. As pessoas têm medo. Eu não vou fazer aquilo porque o outro faz. Então não vou nem fazer. Gente, cada um tem o seu brilho. E todos nós precisamos de brilhos. E cada uma vai se identificar mais com uma, outra mais com outra. E tá tudo certo, É isso, né? é isso. Tem espaço para todo mundo. Que delícia. Não dá nem vontade Não de ir dá, embora. né? Coisa Pedir boa. mais um café. Vamos tomar mais uma aguinha. Por favor. Bom, mas vamos encerrar. Mas foi um enorme prazer te receber aqui. Tivemos uma aula. Tivemos uma aula. Domingo estou na sua live. Aí, vamos aumentar a audiência. E é isso aí. E te desejo muita boa sorte. Obrigada. Muita boa sorte Obrigada. mesmo. Que essa sua jornada seja repleta de luz, seja muito leve. Amém. Você consiga aí conquistar tudo que você vem desejando e almejando aí. Obrigada, gratidão. Quer deixar algum recado para alguém? Falar mais alguma coisinha? Eu sou muito grata a tudo que acontece na minha vida. Gratidão me rege. Então, assim, isso me dá energia, sabe? Sou o tipo de pessoa que olha para o problema e eu sempre vou ver uma solução. Então, sempre tem solução para tudo. E acho que se está num momento de dor, se alguém está num momento de dor, sempre há um caminho. Ou tu escolhe se vitimizar e ficar ali chorando, ou tu escolhe fazer diferente. Então, sempre escolher fazer diferente tem bons resultados, né? Dá o mesmo trabalho também. Não é difícil viver uma vida de vitimismo. Assim como não é difícil viver uma vida de escolhas sábias. Só que a diferença é o resultado. Total. E é isso. Arrasou. Arrasou, amiga. Obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada, parceira, por mais um dia. Cris, muito obrigada. Obrigada também. Espero te ver em breve de novo. Vamos se encontrar. Vamos. Com certeza. E aí, quando tiver eventos aí, a gente troca junto. mais ideias, Então, estamos tá bom. juntas. Obrigada. Ficamos por aqui com mais um Pod das Lestes, quarta-feira. Até a próxima. Até a próxima.